Então, quando a gente tem uma coleta de alguma variável, seja ela força, velocidade, potência, seja a variável que for, geralmente o que a gente tem é isso aí, ó, tá? Esse monte de coisa que a gente olha e não consegue enxergar praticamente nada. Tá? Aí é o que a gente chama de uma inspeção visual. Tá? Aí a gente tem que ter alguns critérios para começar a definir. Então, na realidade, o que a gente está vendo aqui é um teste ergométrico total do ponto de vista do que a gente está vendo, é a frequência respiratória. Tá? Então, o que a gente estava buscando é achar alguns padrões mesmo para a gente poder estar inferindo ou predizendo o limiar anaeróbico. Então, só para a gente mais ou menos entender, então, esses dados aqui que a gente fez, joga-se para uma outra planilha, aí faz alguns cálculos, alguns filtros, e a gente tem coisas parecidas com isso. Onde aquela curva a gente transforma numa coisa mais quadrada, assim, que permite com que eu tire valores específicos aí de frequência respiratória. Então, por exemplo, a gente teria aqui, ó, na carga, é um teste ergométrico feito aí numa bicicleta ergométrica, só para a gente poder ter algum controle, né? Então, aqui a gente pode isolar o comportamento ventilatório em 25 watts. Aí depois, mais para frente, a gente pode selecionar aqui e tem um comportamento ventilatório de 175 watts. Então, a gente vai verificando aqui, ó, tem aqui uma frequência respiratória de 46 respirações, tal. Então, a gente vai fazendo alguns cálculos e visualizando para transformar determinado comportamento em uma coisa que seja mais legível. Né? Então, esses comportamentos, geralmente, é o que nos dá algumas referências. Tá certo que a gente não precisa entender exatamente essas coisas dessa maneira. Porém, a gente precisa entender algumas coisas já um pouco mais filtradas. Nesse ponto é que a gente começa a ter alguma dificuldade. Tá? Quando a gente olha esse gráfico, não dá para entender absolutamente nada. Né? Óbvio, mesmo para quem tem um pouco mais de experiência, vai olhar isso aqui e não vai entender nada. Porém, entender comportamento de variáveis é fundamental para a gente poder entender valores absolutos. Tá? E, geralmente a gente trabalha com avaliação, a gente sempre está buscando qual que foi o VO2 máximo, qual que foi a potência, qual que foi a altura alcançada, qual que é a velocidade aeróbia máxima. Então, a gente sempre está procurando esses valores. Só que esses valores, eles somente vão fazer sentido a partir do momento que a gente começar a entender alguns comportamentos. Porque quando a gente entende comportamento da variável, a gente começa a bater o olho em um valor absoluto e saber se aquele valor absoluto ele está coerente ou não.